Numa grande cidade, onde os arranha-céus pareciam monumentos de concreto e as ruas estavam impregnadas da agitação de seus habitantes, um jovem chamado Fernando lutava contra as cadeias invisíveis da pobreza. Fernando, um menino de 15 anos com olhos cansados e ombros curvados sob o peso do mundo, deixou para trás seus sonhos de infância em troca de uma dura realidade. Ele não andou pelos corredores da escola, mas pelas ruas empoeiradas da cidade, onde cada passo era um esforço para sobreviver. A vida o obrigou a abandonar os estudos. Sua mãe, Fabiana, uma mulher de sorriso gentil e alma lutadora, estava agora acamada, lutando contra uma pneumonia que parecia ter roubado sua vitalidade. Os medicamentos eram caros, e o tratamento era um luxo inatingível para eles. Assim, Fernando tornou-se o protetor silencioso de sua mãe, um guardião determinado a aliviar sua dor, mesmo que isso significasse esgotar suas próprias forças. Todos os dias, ao nascer do sol, Fernando saía para a rua, onde o eco dos seus passos se misturava com o barulho das latas de alumínio no seu saco de lixo. Ele não escolheu esse caminho por vontade própria, mas era o único caminho aberto para ele. Coletando latas, ele acumulava centavo por centavo para comprar os remédios da mãe. Numa tarde ensolarada, enquanto procurava latas em frente ao parque, um amigo mais velho, Heitor, aproximou-se dele. Heitor era uma daquelas crianças que parecia ter nascido com a sorte ao seu lado, sempre um passo à frente da miséria que assolava os outros. "Você não acha que é hora de parar com isso? Ninguém fica rico coletando latas", disse Heitor com tom provocativo na voz. Fernando olhou para o amigo com um misto de cansaço e determinação. "Não posso parar, Heitor. Minha mãe precisa de remédios e o dinheiro que ganho com isso é tudo que temos." Heitor franziu a testa, observando a determinação nos olhos de Fernando. "Isso não é vida, amigo. Você está se matando aos poucos e por quê? Por um punhado de centavos?" Fernando suspirou, sentindo o peso de cada palavra. "Não é só por alguns centavos, Heitor. É pela minha mãe. Se eu não fizer isso, quem vai cuidar dela? Quem vai garantir que ela fique bem?" Heitor balançou a cabeça sem conseguir refutar a dedicação do amigo. "Eu entendo você, amigo, mas a vida não deveria ser só isso. Você merece muito mais." Fernando sorriu timidamente, agradecendo ao amigo pelas palavras, mas sabendo que no momento sua vida estava ligada ao tilintar das latas e à esperança de uma cura que parecia cada vez mais distante. Ele só tinha uma certeza: enquanto tivesse força no corpo, lutaria pela mãe, custasse o que custasse. Então, Heitor lançou um olhar significativo para Fernando, como se estivesse prestes a revelar um segredo precioso. "Olha, Fernando, eu conheço um jeito fácil de conseguir dinheiro. Muito dinheiro." Os olhos de Fernando se arregalaram de surpresa. "Muito dinheiro? Como?" Heitor sorriu, como se fosse contar um segredo que mudaria o rumo da vida de Fernando. "Trabalho diretamente com pessoas ricas. Às vezes ganho $2.000 em apenas uma noite, mas ganhei mais de $10.000 em um único trabalho." Fernando piscou, tentando processar o que estava ouvindo. "Isso é impressionante." Heitor assentiu com um brilho de convicção nos olhos. "E o melhor é que você também pode fazer isso se quiser." Fernando franziu a testa, sentindo um misto de curiosidade e desconfiança. "Sério? O que eu teria que fazer?" Heitor se inclinou para a frente, olhando em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Se você quiser saber, me encontre aqui mesmo, em frente ao parque, às 8 da noite. Eu te explico tudo." Um turbilhão de pensamentos invadiu a mente de Fernando. Nunca antes estive tão perto de uma oportunidade de ganhar tanto dinheiro. Seria a oportunidade de acabar com as dificuldades que assolavam sua família e dar um tratamento adequado à sua mãe. Ele finalmente escaparia da sombra da pobreza que o sufocou por tanto tempo. Ao mesmo tempo, uma voz interior o alertou sobre os perigos e as consequências desconhecidas desse caminho. Valeu a pena arriscar tudo. Você seria capaz de cruzar essa linha e conviver com as consequências de suas ações? Fernando olhou para Heitor, ainda indeciso, mas a chama da esperança ardia forte dentro dele. Talvez esta fosse a sua única oportunidade de mudar o destino da sua família. Com o coração cheio de dúvidas, mas determinado a seguir em frente, ele aceitou. "Tudo bem, Heitor. Encontro você aqui às 8 da noite." Com o coração pesado de preocupação e a mente perturbada,
Fernando voltou para a casa que agora parecia carregar o peso de um futuro incerto. Abriu a porta da casinha e entrou, sentindo a responsabilidade pesando sobre seus jovens ombros. Sem hesitar, dirigiu-se ao quarto, onde sua mãe, Fabiana, dormia profundamente. O coração de Fernando apertou ao vê-la ali, frágil e vulnerável, lutando contra a doença que a afligia. Ele a observou com cuidado, os olhos fixos no rosto pálido e marcado pelo sofrimento. Ele se lembrava constantemente de sua infância, quando sua mãe parava de comer para que ele pudesse almoçar antes de ir para a escola. Decidido a dar algum conforto àquela alma cansada, Fernando foi até a cozinha e preparou o jantar com os poucos ingredientes que tinha à disposição. Ele cozinhou um arroz simples com ovo, com muito amor e dedicação. Ele levou a comida para o quarto e acordou gentilmente a mãe, oferecendo-lhe a comida que ele mesmo preparara. Fabiana, embora fraca, sorriu agradecida e aceitou a comida, enquanto Fernando observava com um misto de tristeza e gratidão. Depois de se certificar de que sua mãe estava confortável, ele sentou-se ao lado dela enquanto ela assistia a TV. Os canais passavam diante de seus olhos, mas Fernando não conseguia se concentrar, pois sua mente estava cheia de pensamentos sobre a proposta de Heitor. Quanto dinheiro você poderia ganhar? Seria suficiente para pagar o tratamento da mãe e garantir um futuro melhor para ambos? O relógio na parede parecia ressoar a cada tic-tac, como um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Com o passar das horas, a ansiedade de Fernando foi aumentando. À medida que o ponteiro dos minutos se aproximava das 8, ele sentiu um aperto no peito e a necessidade urgente de tomar uma decisão. Com um suspiro, ele se virou para a mãe, tentando esconder o mal-estar que o consumia por dentro. Mãe, ainda tenho que trabalhar hoje. Preciso pegar mais algumas latas. Fabiana olhou para ele com preocupação, mas assentiu em compreensão. Está tudo bem, filho. Tenha cuidado lá fora, está escurecendo. Fernando forçou um sorriso, tentando dissipar as sombras que os rodeavam. Eu ficarei bem, mãe. Volto em breve. Com um último olhar para a mãe, ele saiu pela porta determinado a enfrentar o desafio que tinha pela frente, mesmo que isso significasse mergulhar no mundo desconhecido de Heitor. Na hora combinada, Fernando chegou ao parque com o coração batendo forte no peito, ansioso pelo que estava por vir. Ao ver Heitor, uma figura imponente vestida toda de preto, um arrepio percorreu a espinha de Fernando. Essa não era a imagem do amigo descontraído que conhecia. Era um estranho imerso nas sombras da noite. Por que você está vestido assim? Fernando perguntou com a voz trêmula. Heitor olhou rapidamente em volta, como se tivesse medo de ser observado. Não temos tempo para explicações agora. Vista isso, disse ele, entregando um capuz a Fernando enquanto ele colocava o seu próprio. Fernando hesitou por um momento, mas a urgência em sua mente o impulsionou a seguir em frente. Ele levantou o capuz e olhou para Heitor, esperando instruções. Heitor começou a explicar o plano enquanto os dois caminhavam pelas sombras. Estamos indo para uma mansão próxima. As luzes estão apagadas há 2 dias, então sabemos que a família deve estar viajando. Esta é a nossa chance de entrar e pegar o que precisamos. O coração de Fernando disparou com a audácia do plano. Mas isso é ilegal. E se a polícia nos pegar? Heitor lançou-lhe um olhar confiante. Não se preocupe. Você é ágil e pode escalar a parede com a escada que escondi aqui perto. Depois disso, abra a porta para mim. Eu cuidarei do resto. Fernando engoliu em seco, travando uma batalha interna entre o bem e o mal. Ele nunca havia pensado em cometer um crime antes, mas a perspectiva de ganhar o dinheiro necessário para ajudar sua mãe parecia uma luz brilhante no fim de um túnel escuro. Ele olhou para Heitor com o coração pesado de angústia e medo, mas também cheio de determinação. Eu não sei, Heitor, isso é muito arriscado. Heitor colocou a mão reconfortante no ombro de Fernando. Confie em mim, Fernando. Já fiz isso várias vezes. Nada vai dar errado. Fernando respirou fundo, sentindo a responsabilidade pesando sobre seus ombros. Ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia desfazer, mas também sabia que faria qualquer coisa por sua mãe. Com um nó na garganta, ele assentiu. Ok, vamos lá. Com o coração ainda batendo forte, Fernando seguiu Heitor em direção à imponente mansão. Ao chegarem lá, Heitor entregou-lhe um pé de cabra, ferramenta que até então representava sua entrada na vida do crime.
Com um misto de ansiedade e excitação, Fernando subiu as escadas e invadiu o jardim da casa, deslizando pelas sombras da noite. Mal pôde acreditar quando percebeu que a porta estava aberta, como se estivesse esperando por eles. Ele trocou um olhar surpreso com Heitor, que assentiu, indicando para que continuassem em frente. Heitor também pulou o muro e os dois entraram na casa, revelando um mundo de luxo e extravagância muito além do que poderiam imaginar. A mansão era uma homenagem ao poder e à riqueza, com móveis brilhantes e obras de arte adornando as paredes. Fernando mal podia acreditar no que via, maravilhado com o luxo que tinha à sua frente. Heitor entregou-lhe uma sacola preta e disse: "Leve o máximo que puder, Fernando. Vamos fazer valer a pena." Com um nó na garganta, Fernando começou a vasculhar os cômodos da casa, com passos silenciosos ecoando pelos corredores vazios. Sentia-se como um intruso num conto de fadas, onde a felicidade e a tragédia se misturavam numa dança perigosa. Quando chegaram ao quarto principal, a escuridão os envolvia como um abraço gelado. Procuravam freneticamente por qualquer coisa de valor, quando uma tosse fraca interrompeu o silêncio da noite. Fernando e Heitor apontaram a lanterna para um canto do quarto, e ali, deitado numa cama adornada com equipamentos médicos, estava um senhor idoso. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pela doença, e sua respiração fraca ecoava na sala silenciosa. O choque tomou conta de Fernando quando seus olhos encontraram os do homem. Foi como se toda a coragem e determinação que o levaram até ali tivessem desaparecido num instante. Ele olhou para Heitor, seus pensamentos num turbilhão de incerteza e medo. O que estavam fazendo lá? Como podem roubar um homem tão frágil e vulnerável? A culpa pesava sobre ele como uma âncora, amarrando-o à dura realidade de suas decisões. Heitor lançou-lhe um olhar significativo, como se compartilhasse dos mesmos pensamentos tumultuados. Mas antes que pudessem tomar uma decisão, uma voz fraca quebrou o silêncio da noite. O velho, com sua voz frágil, quebrou o peso do momento com suas palavras suaves. "Você pode pegar o que quiser. Só estou pedindo, por favor, que não me machuque." Fernando sentiu um nó na garganta e a consciência pesava como uma âncora no peito. Ela olhou para o velho, com os olhos cheios de lágrimas que ele mal conseguia conter. Eu sinto muito." Fernando murmurou, a culpa estrangulando suas palavras. Por sua vez, Heitor, temendo as consequências de seus atos, não esperou mais desculpas. Ele se virou para Fernando, o rosto contorcido numa máscara de raiva e medo. "Pare com isso, Fernando. Não podemos nos dar ao luxo de guardar sentimentos. Ele vai nos entregar à polícia se sairmos daqui vivos. Desconecte os aparelhos desse velho." Heitor sussurrou freneticamente. Fernando soluçou, suas lágrimas se misturando às sombras que envolviam a sala. "Não posso fazer isso, Heitor. Não vou deixar você machucá-lo." Heitor começou a protestar, levantando a voz em desespero, mas Fernando não recuou. Ele se recusou a ser arrastado para as trevas do mal, mesmo que isso significasse enfrentar a ira de seu amigo. Furioso e descontrolado, Heitor começou a espancar Fernando, seu desespero se manifestando em violência cega. Até que finalmente o mundo se transformou num borrão escuro e Fernando caiu num abismo de inconsciência. Ao perceber o que havia feito, Heitor fugiu dali, levando tudo o que havia roubado. Quando Fernando finalmente acordou, a sala estava em silêncio e o velho olhou para ele com ternura nos olhos cansados. "Você está bem, meu filho?" Fernando não conseguiu responder imediatamente, pois sua mente estava envolta em uma névoa de dor e arrependimento. Quando as palavras finalmente encontraram voz, estavam pesadas com o peso de sua culpa. "Sinto muito", ele sussurrou, sua voz ainda fraca. "Tomei decisões erradas, mas vou corrigi-las. Juro." O velho assentiu em compreensão. Apesar do terror que enfrentou, ele manteve uma expressão calma. "Sempre há uma escolha, meu filho. Sempre há uma chance de redenção. Você ainda tem muito pelo que viver, além de precisar ajudar sua mãe. Suponho que você esteja passando por dificuldades, certo? Aliás, meu nome é Lauro." Fernando ouviu as palavras de Lauro com um misto de surpresa e confusão, além de ter o coração apertado por um turbilhão de emoções. Ele olhou para o velho, impressionado com sua postura. "Como você sabe dessas coisas?" perguntou Fernando com a voz trêmula de descrença. Lauro sorriu, com um brilho de sabedoria nos olhos cansados. "Meus 80 anos de vida,
Me ensinaram a entender as coisas com facilidade, meu jovem. Senti que você era uma boa pessoa, porque se arrependeu do crime que estava cometendo. Vou ajudá-lo a sair dessa, garoto. Fernando ficou surpreso com isso, ainda confuso com as palavras do velho. Ele olhou para Lauro e uma avalanche de perguntas ecoou em sua mente, mas entre elas surgiu uma em especial. Por que você está fazendo isso, Lauro? Por que ajudar alguém que acabou de roubar você? Perguntou Fernando, intrigado. Lauro suspirou, a tristeza infiltrando-se em suas palavras. Estou sozinho há muito tempo, meu jovem. Meus filhos moram no exterior e, desde que minha esposa morreu, tenho levado uma existência solitária aqui. Contratamos uma enfermeira para cuidar de mim, mas ela me maltratou. E 2 dias depois, atrás, ele desapareceu, levando vários pertences meus. Ele deve ter limpado a casa antes de você e seu amigo. Desde que ele foi embora, estou completamente sozinho, sem comida nem água. As palavras de Lauro ecoaram pela sala, como uma triste lembrança de solidão e abandono. Fernando sentiu um aperto no peito, e a compaixão e a empatia o levaram a agir. Ajoelhou-se ao lado de Lauro, sussurrando baixinho no silêncio da noite. Sinto muito por tudo o que aconteceu, Lauro. Prometo que vou te ajudar. Você não está sozinho. Lauro sorriu, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto enrugado. Obrigado, meu filho. Você tem um bom coração. Cuide da sua mãe e nunca se esqueça que a gentileza é a maior riqueza que podemos ter. Fernando ficou surpreso ao ouvir mais palavras gentis de Lauro e seu coração se encheu de gratidão. Sem hesitar, levantou-se e foi buscar um copo de água para o homem, que o recebeu com um leve sorriso de gratidão. Obrigado, meu filho, disse Lauro, tomando um gole da água fria. Você tem um coração de ouro. Fernando corou com um elogio, sua mente ainda tentando processar tudo o que havia acontecido naquela noite. Prometeu a si mesmo que faria tudo o que pudesse para ajudar Lauro. Vou preparar alguma coisa para você comer, disse Fernando, determinado. Vou ver o que posso encontrar na cozinha. Ao voltar com um prato de macarrão simples, Lauro recebeu com gratidão, os olhos brilhando de admiração. Você é um verdadeiro anjo, Fernando, disse ele, saboreando a comida. Eu sei que você mudará muitas vidas com sua gentileza. Lauro então revelou um segredo surpreendente, um cofre escondido atrás de uma pintura no quarto. Tire daí todo o dinheiro que precisar e ajude sua mãe, meu jovem. Volte aqui amanhã, porque tenho um trabalho para você. Com um nó na garganta, Fernando aceitou a proposta, enquanto suas mãos tremiam com a magnitude do que estava acontecendo. Ela tirou o dinheiro do cofre, sabendo que isso mudaria a vida de sua mãe para sempre. Com o coração cheio de esperança e determinação, Fernando voltou para casa e internou a mãe no hospital, garantindo que ela recebesse o tratamento que merecia para a pneumonia. Quando Fabiana se recuperava em seu quarto, Fernando criou coragem para contar toda a história de como conseguiu o dinheiro. Ela ouviu em silêncio, com o coração partido pelo fato de seu filho ter se envolvido em uma tentativa de assalto, mas também transbordando de gratidão pelo sacrifício que ele havia feito por ela. Sinto muito, mãe, disse Fernando com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria ajudar você. Fabiana o abraçou com carinho e disse com voz suave e reconfortante. Eu sei, meu filho. Você tomou a decisão certa no final. Obrigado por tudo que você fez por mim. Com o sol se pondo no horizonte, Fernando e Fabiana iniciaram uma nova jornada juntos, unidos pelo amor, pela compaixão e pela promessa de um futuro melhor. Após uma conversa emocionante com a mãe, Fernando saiu do hospital com o coração mais leve e determinado a enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Retornou à mansão de Lauro carregando provisões e remédios, determinado a retribuir a gentileza que recebeu do velho senhor. Lauro recebeu Fernando de braços abertos, o rosto iluminado por um sorriso caloroso. Estou feliz que você esteja de volta, meu filho, disse ele, com a voz fraca, mas cheia de gratidão. Você fez uma escolha nobre ao ajudar sua mãe. Tenho uma proposta para você. Fernando ouviu atentamente quando Lauro o convidou para trabalhar como seu cuidador pessoal, pois sua saúde estava piorando e ele precisava de assistência. Com a gratidão transbordando no coração, Fernando aceitou a oferta, sabendo que estava prestes a iniciar uma nova jornada com Lauro. Durante um mês, Fernando ficou dividido entre cuidar de Lauro e visitar a mãe no hospital. Sua dedicação foi a força motriz de seus passos. Finalmente, após um mês de lutas e sacrifícios,
pois sua frágil saúde exigia que ela permanecesse em observação por mais tempo, Fabiana se recuperou de uma pneumonia. Quando ele finalmente recebeu alta, Fabiana fez questão de visitar Lauro para agradecer o dinheiro que permitiu sua recuperação. Os dois se tornaram amigos instantaneamente, unidos pela compaixão e generosidade. Lauro, reconhecendo a determinação e gentileza de Fabiana, ofereceu-lhe emprego como faxineira na mansão. Com gratidão no coração, Fabiana aceitou, sabendo que estava iniciando uma nova etapa de sua vida com o filho. Então, Fabiana e Fernando mudaram-se para a mansão de Lauro, onde encontraram um lar cheio de amor e esperança. Fernando retomou os estudos em escola pública, determinado a construir um futuro brilhante para si e para sua mãe. Logo depois, Lauro começou a se recuperar gradativamente, seus passos fracos ganhando confiança a cada dia. Logo, os três estavam explorando a cidade juntos, desfrutando de momentos de alegria e convivência em restaurantes, parques e em qualquer lugar que a vida lhes oferecesse, pois o dinheiro não era mais um problema. Fernando e Fabiana ficaram emocionados ao ver Lauro recuperando a vitalidade e juntos formaram uma nova família, unida pelo amor e pela gratidão. Cada sorriso compartilhado, cada momento precioso fortaleceu os laços que os uniam. Um dia, Lauro pediu a Fernando que ligasse para um número de telefone. O pedido parecia inusitado, mas Fernando não hesitou em atender ao pedido do amigo. Horas depois, um homem de gravata chegou à mansão e Lauro o recebeu em uma reunião privada que durou várias horas. Quando Lauro voltou da reunião, seu rosto estava sereno, mas carregado de uma seriedade incomum. Agradeceu a Fernando e Fabiana todo o apoio que lhes deram ao longo dos dias, declarando que eram sua verdadeira família. No dia seguinte, a tristeza tomou conta da mansão quando Lauro faleceu pacificamente durante o sono. Fernando e Fabiana ficaram arrasados com a perda, e suas lágrimas foram testemunhas silenciosas da dor que os consumia. Enquanto a ambulância levava o corpo de Lauro, Fernando e Fabiana se preparavam para sair de casa quando o homem de gravata voltou acompanhado dos filhos de Lauro. Ele explicou que eles precisavam ter uma conversa importante. Com o coração pesado e a mente nublada pela tristeza, Fernando e Fabiana acompanharam o advogado para uma conversa que mudaria suas vidas para sempre. O advogado, de forma séria e formal, apresentou-se como representante legal da família de Lauro, relatando que o falecido deixou herança para Fernando e sua mãe. Enquanto os filhos de Lauro guardavam o dinheiro nas contas bancárias, a casa, os carros luxuosos e todos os objetos de valor que havia dentro da mansão, inclusive pinturas valiosas, foram designados como herança para Fernando e Fabiana. Embora os filhos de Lauro estivessem descontentes, aceitaram a decisão, cientes de que ainda restava uma quantia significativa de dinheiro nas contas bancárias. Após uma onda de emoções e discussões, a reunião foi encerrada e o advogado se despediu, saindo junto com os filhos de Lauro. Quando ficaram sozinhos novamente, Fernando sentiu uma necessidade urgente de compartilhar algo com sua mãe. Ele a conduziu até a pintura na parede do quarto de Lauro, revelando o baú escondido atrás dela. Abrindo o baú, os olhos de Fabiana se arregalaram ao ver milhões de dólares em notas empilhadas. Ela mal podia acreditar no que via, e lágrimas encheram seus olhos enquanto ela abraçava o filho com gratidão. Fernando sorriu com o coração transbordando de emoção. Nunca mais teremos que nos preocupar com dinheiro, mãe. Lauro nos deu mais do que poderíamos sonhar. Juntos, mãe e filho se abraçaram, unidos não só pelo amor, mas também pela generosidade e pelo legado de Lauro. Ao pôr do sol no horizonte, eles sabiam que uma nova jornada os aguardava. Um dia de oportunidades, felicidade e prosperidade, tudo graças ao amor e à gentileza de um velho amigo que passou a fazer parte da família. E assim, com esperança no coração e expectativa de um futuro brilhante, seguiram em frente, prontos para enfrentar tudo o que a vida lhes lançasse. Com o passar dos anos, Fernando e Fabiana encontraram estabilidade e prosperidade, graças à generosidade de Lauro e ao esforço incansável de Fernando. Com a nova herança, Fernando matriculou-se na melhor escola da região, determinado a obter a melhor educação possível. Os anos se passaram e Fernando se destacou academicamente, ingressando na melhor universidade do país e se formando com louvor em administração. Porém, seu sucesso não foi apenas pessoal.
Ele viu uma oportunidade de retribuir à comunidade e honrar o legado de Lauro. Assim, Fernando fundou uma empresa inovadora, focada no cuidado de idosos abandonados por suas famílias. Ao conectar jovens dispostos a prestar serviços de cuidados com idosos que ansiavam por um companheirismo genuíno, Fernando criou um negócio lucrativo e uma fonte de esperança e felicidade para aqueles que mais precisavam. Ele percebeu que os idosos não precisavam apenas de assistência física, mas também de uma verdadeira conexão humana. Pensando nisso, sua companhia proporcionou não só carinho, mas também amizade e compreensão. À medida que a empresa prosperava, Fernando se via como um empresário de sucesso, além de um agente de mudança social. Ele criou um legado que foi além dos números de um balanço financeiro. Foi, acima de tudo, um impacto duradouro na vida de quem utilizou os serviços de sua empresa. E assim, com o passar do tempo, Fernando continuou a expandir a sua empresa, inspirando outros a seguirem os seus passos e a tornar o mundo um lugar melhor, um passo de cada vez. Ele percebeu que, no final das contas, a verdadeira riqueza não estava apenas no dinheiro, mas na capacidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. E esse, para Fernando, era o maior tesouro de todos. Muito obrigado por curtir o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar o que achou da história. Até a próxima!